realeza! Como você está? Espero que muito bem! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um tipo de vídeo que eu gosto muito e que eu sei que vocês gostam também. É um vlog de leitura. Hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência de leitura com o livro Pérola na Areia. Um livro de ficção cristã que traz pra gente uma ficção histórica, uma releitura de uma história da Bíblia e nos conta a história da personagem Raabe. A história de uma personagem bíblica muito intrigante, né? Que de prostituta e cidadã de Jericó se tornou membra, se tornou parte do povo amado e escolhido por Deus. Eu amo a história dessa personagem, acho uma história muito misteriosa e intrigante que eu tenho muita vontade de conhecer mais. E nesse livro da Tessa Afshar, ela nos permite justamente isso, né? A partir da ficção, ela nos apresenta um pouquinho mais dessa personagem, nos fazendo mergulhar pelos dias de Josué, pelas estradas de Jericó e pelo grande desafio, né, que o povo israelita teve de derrubar as muralhas de Jericó, que, como nós bem sabemos, não aconteceu pela força do povo, mas sim pela mão poderosa de Deus. Quero compartilhar então com você um pouquinho dessa leitura, do que eu achei, como foi e também alguns dias de descanso na praia. E aí, bora comigo embarcar nessa releitura bíblica? Espero que você goste do vlog. Fala, realeza! Dei uma paradinha aqui na minha leitura para vir te contar do que eu tô achando de Pérola na Areia. Tem sido muito interessante acompanhar um pouquinho de como poderia ter sido a história de Raabe, né? Esse é o grande segredo da ficção cristã, né? Te levar a imaginar como teria sido o dia a dia daquele personagem bíblico, te levar, sabe? Como uma viagem no tempo mesmo, até o tempo em que a história se passa, conhecer um pouquinho mais da cultura, do contexto histórico. Isso é tudo muito legal, né? Isso é uma das coisas que mais me cativa na ficção cristã, principalmente quando a ficção cristã é também uma ficção histórica, que trabalha ali um pouquinho da abordagem bíblica, do texto bíblico. Eu gosto muito disso. E tem sido muito interessante observar, imaginar como teria sido a vida de Raabe. E desde o comecinho das primeiras páginas do livro é impossível, sabe, não sofrer com a personagem. A história começa com uma Raabe de 15 anos e nos mostra como que era o dia a dia dela, a vida dela em Jericó. E quando ela tem 15 anos, a família dela passa por um período muito difícil, em que eles estão sofrendo com a seca em Jericó, e a família dela era uma família de agricultores, então a terra deles não produz nada, eles estão vivendo bem pobres, assim, bem na miséria, e isso faz com que o pai da Raabe pense em vendê-la, né, como prostituta, para que eles tenham dinheiro. É a única escapatória, é a única solução que ele encontra para o problema da família, né, para que todos sobrevivam. E a Raabe dói muito, ela não quer fazer isso, mas para ajudar a família ela acaba aceitando. Mas isso gera no coração dela uma grande mágoa em relação ao pai dela, porque ao invés de protegê-la, né, e de cuidar
cuidar dela, foi ele mesmo que entregou ela para um mundo tão difícil que ela não queria. E aí é muito difícil, já nas primeiras páginas a gente sofre muito com isso, vendo como que isso chega, né, como que a prostituição chega na vida dela e como que isso muda a vida dela radicalmente. E ali, né, os capítulos vão passando e a gente vai descobrindo depois também a história do povo hebreu, né, como que Jericó descobre quem são os hebreus e o que o Deus dos hebreus está fazendo por eles. Isso é algo que me chamou muita atenção nos primeiros capítulos também, porque a Raabe vai conhecendo quem são os hebreus, né, e na época vai chegando a Jericó as informações de que o Deus dos hebreus os libertou da escravidão no Egito, abriu o Mar Vermelho, e o Deus deles está enfrentando batalhas e derrotando outros povos, povos muito poderosos, reis muito poderosos estão sendo derrotados por esse povo hebreu que não passava de um povo nômade, né? Um povo que não tinha terra, não tinha rei, não tinha um líder, assim, um príncipe, né? Só tinha um tal líder chamado Moisés. E é muito interessante ver como que essas informações vão chegando ali em Jericó e vão deixando as pessoas com medo desse Deus que pode atacar Jericó também, né? E o segredo não está nos israelitas, né? Os israelitas não tinham nada de poderosos, era o Deus deles que fazia com que eles vencessem a guerra. Então é muito legal ver a Raabe conhecendo esse Deus, né? Que ela não tinha ouvido falar antes. E também como que os rumores da guerra vão chegando a Jericó. Então essas são algumas das coisas que me chamaram a atenção ali também. E nesse momento da leitura eu já li 30%, então eu já li quase 145 páginas mais ou menos. Nessa passagem, Jericó já foi destruída, né? E Raabe foi salva. E é muito interessante ver também pela narrativa como a autora construiu, como que Raabe vai ajudando e como que Raabe passa a crer também no Deus de Israel. A autora constrói uma narrativa que nos mostra o crescimento da Raabe em fé também. Isso é muito interessante. Tem sido muito legal ler esse livro, estou gostando bastante. E depois eu volto para contar um pouquinho mais para vocês. No mais íntimo de seu ser, Deus havia ficado maior do que o medo. Confio, né? Amei isso. Ocorreu a Raabe que o Senhor queria que ela entendesse algo. Deus havia preenchido a lacuna deixada por seu pai. Ele havia amado e protegido quando seu pai não o fez. E ele queria que ela se lembrasse que, independentemente de sua falha gravíssima, seu pai também a amava. Ai, gente, esse livro aborda tantos temas legais. Aborda a questão da prostituição, que a Raabe venceu. Aborda a falha do pai dela, da família em protegê-la. Aborda a questão da feminilidade dela, da sexualidade dela, do casamento, do amor. E como Deus tem poder para restaurar todas essas áreas. É incrível. Isso é uma das principais mensagens que o livro deixa pra gente, né? Não existe nada que seja impossível para Deus transformar, nada em nosso coração que Deus não possa tocar, curar e transformar aquela dor, né? Que poderia nos esmagar e nos levar à morte mesmo, que poderia não trazer esperança nenhuma para nós. Ele é capaz de transformar nas mais lindas pérolas por causa da sua mão poderosa. Demais. Fala, realeza! Quem é que foi que começou a gravar esse vlog de leitura? Começou a leitura de Pérola na Areia, mas acabou esquecendo do vlog, atrasou na leitura e só agora voltou, sentou aqui para conversar com você e para te contar um pouco mais desse livro e para te mostrar que ela até já finalizou o livro. Sou eu mesma, essa blogueira falida aqui, essa blogueira que falhou nessa missão, nessa tarefa. Mas eu tenho uma boa justificativa. Como vocês viram aí nos últimos vídeos, nas últimas semanas eu lancei um livro novo, A Jornada da Realeza, um e-book sobre identidade, sobre paternidade divina, um e-book para te ajudar aí a descobrir a sua verdadeira identidade e a viver
a partir dessa identidade de filha amada, né? Então, durante o mês de abril, eu fiquei, gente, muito envolvida na escrita, na escrita final, né? Na revisão, na escrita ali dos últimos capítulos e também no processo de revisão, de diagramação e de publicação desse e-book, né? O mês de abril foi todo dedicado, eu foquei mesmo no livro novo, e aí eu acabei não produzindo muito aqui pro canal e acabei também me embolando nas minhas leituras, porque eu li e reli meu livro muitas vezes para finalizar, para ver se estava tudo certinho. Eu li ele mais ou menos umas 3 vezes no mês de abril, então só aí já foram mais de 1000 páginas de leitura. Então, por causa disso, eu não priorizei tanto as minhas leituras do mês e, na verdade, eu só li 2 livros durante o mês de abril, que foi o Pérola na Areia, da Tessa Afshar, e um outro livro dela também, Colheitas de Ouro, que eu comentei com vocês que eu queria ler, que eu tinha até começado a ler no último livro de listinha de livros, de indicação de livros que eu postei aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards. Então eu não li muito e eu acabei atrasando o vlog, né? Eu comecei esse vlog num final de semana que eu tirei pra descansar, mas logo depois que eu voltei do final de semana, e no final de semana eu li mais ou menos uns 40% do livro, né? Cheguei quase na metade, mas depois que eu voltei pra casa, eu precisei mergulhar de novo no processo de publicação do livro. Então eu não consegui sentar tanto pra ler assim e nem pra gravar o vlog. Eu fui lendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e o que me ajudou a continuar lendo e encerrar a leitura desse livro foi ouvir o livro pela Alexa, né? Não sei se você sabe, mas se você usa o sistema do Kindle, você consegue ouvir os seus e-books que você compra lá na Amazon pelo aplicativo da Alexa. Você pode baixar gratuitamente aí no seu celular e dá pra fazer isso. Então, grande parte desse livro, os outros, mais ou menos mais uns 30, 40%, eu ouvi pela Alexa. E agora essa semana, já em maio, hoje é dia 13 de maio, eu consegui sentar com mais calma, né? Porque agora eu já desacelerei, o livro já foi publicado, já foi lançado, então agora deu pra respirar e eu consegui concluir a leitura. E hoje, finalmente, eu consegui um tempo pra sentar aqui e pra contar um pouquinho pra vocês, né, do que eu achei e finalizar esse vlog, né? Vocês merecem saber. Até porque eu já adianto que eu amei essa leitura e eu recomendo de olhos fechados pra você, que você dê uma chance também. E por quê? Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre Pérola na Areia. Nesse livro da Tessa Afshar, a gente tem um panorama fictício, né, da história de Raabe, a prostituta de Jericó que auxiliou 2 espiões israelitas, garantiu a segurança desses espiões e a partir desse grande feito de fé, dessa confiança que ela depositou em Deus e do serviço que ela prestou também ao proteger e salvar esses 2 espiões, ela fez parte do povo israelita e não apenas isso. Ela não fez apenas parte da nação que Deus escolheu amar e moldar, né, que Deus chamou para si, mas ela também fez parte da linhagem de Jesus. A história de Raabe é linda, né? É emocionante acompanhar a história dela e apesar da narrativa bíblica trazer pra gente essa história de maneira tão breve, a gente já se apaixona, né? E no livro da Tessa, ela cria toda uma narrativa, né, para compor essa história, para nos explicar quem poderia ter sido Raabe, quais os desafios que ela lidou, como que ela adentrou o mundo da prostituição e como foi esse processo também de inserção dela na fé, o processo de conversão, de transformação, de mudança, né? A Tessa constrói tudo isso a partir da ficção e ela constrói isso de maneira muito interessante, de maneira muito especial. Eu gostei muito da narrativa do livro, gostei muito de como ela conduziu essa história e dos elementos que ela foi trazendo, né? E eu quero pontuar aqui pra você, então, na essência, a gente acompanha a história de Raabe, né? Como que ela se tornou parte do povo de Deus, como que Deus transformou a vida dela, né? Porque mudou radicalmente de uma mulher que estava imersa nessa vida da prostituição. Ela se tornou uma serva de Deus, uma filha do Deus vivo, depois ela se casa com Salmão, né, que era um grande líder da tribo de Judá, um homem muito sábio, um homem prudente. A gente não tem muitas descrições dele no texto bíblico, mas a gente sabe pela posição que ele ocupava, né, como líder da tribo de Judá, como um dos líderes, para ocupar esse cargo, ele tinha que ser um homem servo de Deus, um homem piedoso, um homem que prezava pelo Senhor e pela sua lei, então ele era um homem diferenciado também. Então a autora traz, né, essa essência da história de Raabe e a partir da ficção ela vai preenchendo as lacunas e algumas coisas me chamaram muito a atenção e eu queria compartilhar com vocês aqui no vlog. A primeira coisa que me chamou muito a atenção foi o processo de transformação e de conversão que a autora foi trabalhando ali na história, né?
E isso me chamou muita atenção, eu gostei muito, porque tem muitos livros que trabalham esse processo de conversão e de transformação como se isso acontecesse da noite pro dia, né? Como Jesus transformou água em vinho, rápido demais. E não é assim. A gente vai se convertendo e vai sendo moldado e transformado a longo prazo, né? A mudança acontece por um processo, e um processo que por vezes pode ser muito doloroso e muito demorado também. E eu gostei que a autora trabalhou isso de maneira bem suave na história e de maneira demorada. Ela não resolveu essas questões de maneira muito rápida. Foi muito gostoso, então, acompanhar esse processo na narrativa do livro. Até porque a Rabi é uma personagem que tinha muitas questões para lidar. Ela precisava lidar com todo o trauma trazido da prostituição, com todas as dores, as vergonhas que a prostituição trouxe para ela, com tudo o que esse histórico da vida dela, bem difícil e doloroso, produziu no coraçãozinho dela. Foi muito gostoso acompanhar isso, e foi muito gostoso também, especialmente, acompanhar ela mergulhando e conhecendo o Deus de Israel, o processo de conhecer as leis, não só ela, mas de toda a família dela, né? A autora trabalha muito isso, como que a família foi inserida, como que a família dela não foi bem aceita, né? A partir da ficção, claro, o texto bíblico não traz isso pra gente, mas a gente pode imaginar isso, né? Como que o povo de Israel recebeu essa família pagã, essa família que até ontem era pecadora e tá entrando aqui no povo santo, separado pelo Senhor. Será que eles não tiveram um certo preconceito, um olhar torto, um olhar estranho? A autora vai trabalhando isso e é muito legal. E é legal acompanhar também como que eles vão aprendendo sobre a lei, sobre os costumes, sobre a história israelita e sobre o Deus de Israel. Especialmente isso chamou muito a minha atenção. E outra coisa muito legal é que a autora traz para o livro é que ela coloca uma oposição entre Raabe e Salmão. Como o Salmão é esse homem, um líder, né, super religioso, super zeloso pela lei, quando ele descobre que Raabe é prostituta, ele não olha para ela com bons olhos, ele não acredita na redenção dela. Então a autora acaba trazendo para o livro aquele negócio do enemies to lovers, né, de inimigos para amantes, né, de inimigos para um caso de amor. Ela traz um pouquinho disso e ela vai mostrando como que Deus não só transforma a vida de Raabe, né, fazendo dela a sua filha, mas como que ele vai transformando o coração de Salmão também, que não acreditava na redenção dessa mulher, mas que depois começa a acreditar e luta para ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar Deus curar Raabe, né, de todos os traumas, as dores que ela tem no passado. É muito legal acompanhar isso. E outra coisa que eu gostei muito do livro é que, lendo esse livro, eu me senti imersa no livro de Josué. Eu me senti vivendo no acampamento israelita, sabe? Andando com aquele povo, vendo as lutas e as batalhas que eles travaram para conquistar a terra prometida. É como se eu realmente estivesse imersa na história israelita, acompanhando o dia a dia deles ali no deserto, como eles viviam, como eles nutriam a fé, como que eles obedeciam a lei. É como se ela realmente inserisse a gente nesse universo. E por vezes, né, a gente fica muito às vezes na leitura, você lê o livro ali de Josué, mas a gente não visualiza, sabe? A gente não se insere na história, não a sente, não a vive, não imagina como que eram as coisas, como poderia ter sido o dia a dia naquela época. E o livro nos permite fazer um pouco disso, né? Porque a autora vai trazendo pra gente, no meio da história, esse dia a dia, essa história dos israelitas, os hábitos, os costumes, a fé. E é muito legal, é como se a gente realmente viajasse no tempo e estivesse lá. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro e tornou a leitura muito gostosa. Eu gosto muito da leitura do Antigo Testamento, gosto muito do livro de Josué, então foi muito legal acompanhar esse dia a dia desses personagens, né? E como poderia ter sido a vida naqueles dias, a fé naqueles dias. Eu gostei muito de acompanhar a transformação de Raabe, o desenvolvimento da personagem. Ela foi sendo modificada e transformada aos poucos, a fé dela foi sendo fortalecida aos poucos. Ela não é uma personagem perfeita, e eu gostei como a autora foi trabalhando isso nela e nos outros personagens à volta dela também. No próprio Salmão, que é o par romântico dela, né? Na família dela, na família do Salmão, na comunidade de Israel, ao receber essa família pagã que está adentrando ao caminho da fé. Gostei demais como a autora fez tudo isso. Pérola na Areia é uma caixinha com muitos sentimentos, sabe? Provoca na gente muitos sentimentos diferentes. Ele começa de maneira muito dura, porque você começa ali vendo como que a Raabe é inserida no mundo da prostituição e dói demais acompanhar esse início da vida dela.
É um livro que nos surpreende quando começa a nos apresentar, a partir da perspectiva de Jericó, as histórias do Deus de Israel, que Deus poderoso e grandioso é esse, que ninguém pode parar e que nenhum outro Deus se compara a ele. É muito legal isso também. É muito fofinho e deixa um quentinho no coração à medida em que a gente vai acompanhando o romance de Raabe e Salmão, principalmente ali no final, e a gente vai vendo o quanto Salmão luta por esse casamento, o quanto ele luta para fazer para dar certo, o quanto ele lida com vários sentimentos que vão enchendo o coração dele também. Então é um livro, sabe, que te deixa às vezes com a cabeça explodindo ou te faz querer chorar em certas cenas, porque algumas cenas são muito duras, mas em outras traz aquele afago, aquele calorzinho pro coração. Então é um livro que mexeu muito comigo e eu gostei demais. E outra coisa, só para fechar, que eu gostei muito também, é como a autora vai explicando o título do livro quando ela caminha para o fim da história. Eu li um outro livro dela, né? Falei para vocês que em abril eu só li 2 livros, né? Li Pérola na Areia e li um outro livro dessa mesma autora chamado Colheita de Ouro. E nos 2 livros, quando ela vai caminhando para o final, ela explica os títulos. E é muito interessante como que os títulos fazem realmente parte da história e são essenciais para que você entenda o objetivo final da autora com esses livros, a mensagem que ela quer passar por trás dessa história. Então eu gostei muito como que ela inseriu esse título Pérola na Areia na história e como que fez completo sentido, sabe? Todos os 2 livros da autora me trouxeram lições muito preciosas, reflexões muito preciosas que eu vou guardar comigo no coração. Então eu quero encerrar o vlog te recomendando essa leitura. É uma leitura muito boa, muito gostosa, cheia de lições importantes, de reflexões, cheia de muitas informações bíblicas interessantes também, que vai te deixar ainda mais encantada pela história de Raabe. Eu só quero deixar um adendo aqui antes da gente terminar. Como o livro aborda essa questão da prostituição, ele acaba trazendo essa questão da sexualidade da vida de Raabe de maneira forte no livro. Não tem nenhuma cena hot, nenhuma cena pesada nesse sentido, mas ele aborda essa questão. Então eu não recomendo esse livro para meninas mais novas, né? Eu acho que esse livro pode ser lido por mais de 14, mais de 16 anos. Ele não tem nenhuma cena pesada nesse sentido, mas ele aborda essa questão, então eu não recomendo para meninas mais novinhas, tá bom? Mas é isso, no geral eu gostei muito do livro, minha nota para ele é 5 e eu já quero ler mais livros dessa autora. É isso, espero que você tenha gostado do vlog, me perdoem por não ter gravado tantas ceninhas e ter gravado mais dos meus feedbacks, mas é porque esse mês de abril foi uma correria, eu tinha que ter postado esse vlog em abril, não deu tempo, vocês viram, não consegui terminar de ler antes, não foi porque o livro era ruim ou era arrastado, foi porque eu realmente não tive muito tempo, mas eu gostei muito dessa leitura e espero que você tenha gostado desse vlog também, tenha gostado de acompanhar essa história. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar aí o seu comentário, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita ou inscrito. Aliás, me conta se você já leu algum livro da Tessa, se você já leu esse livro, me conta aí o que você achou, tá bom? É isso, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Beijão, tchau, tchau. Ah, não esqueça de conhecer meu livro novo se você ainda não conhece, viu? Vou deixar o link aqui na descrição. Conheça a Jornada da Realeza, tá disponível no Kindle Unlimited, caso você tenha assinatura, você pode pegar de graça pela sua assinatura. Ele tá disponível em e-book lá na Amazon. Vou deixar o link aqui, vai lá conhecer, tá bom? Beijão, tchau, tchau.